Bem-vindos à nossa aula de número 150, item 12 do capítulo 17. Capítulo 17, troca indireta, estamos falando de moeda, certo? Os assuntos concernentes a essa troca indireta, as transações monetárias. E vamos para o item 12, a limitação da emissão de meios fiduciários. Agora sim, nós vamos pegar um item razoavelmente grande. Acredito que essa aula seja uma aula um pouco mais comprida, até o seu subitem, né, que é a observação sobre as discussões relativas à atividade bancária livre, que é um subitem maravilhoso, sobre por que não deixar a livre concorrência dos bancos, para que criar um banco central? Mises lá em 1920. Ó. Lembrando que o Banco Central americano foi criado em 1913. Ele já era um economista que condenava tal tipo de ação. Pois bem, vamos ao que interessa. Vamos lá. A limitação da emissão de meios fiduciários. As pessoas usam e aceitam os substitutos de moeda como se fosse moeda, porque têm plena confiança de que lhes será possível trocá-los por moeda a qualquer momento e sem qualquer custo. Então, fazendo uma afirmação, que as pessoas usam e aceitam os substitutos de moeda como se moeda fosse, porque tem plena confiança de que lhe será possível trocá-los por moeda a qualquer momento e sem qualquer custo. Aqueles que compartilham essa confiança e que, portanto, lidam com os substitutos de moeda, como se moeda fossem, podem ser chamados de clientes do agente emissor, seja ele um banqueiro, um banco ou uma autoridade qualquer. Pouco importa que o órgão emissor seja ou não dirigido segundo os padrões usuais da atividade bancária. As peças da moeda fracionária emitidas pelo Tesouro Nacional também são substitutos de moeda, embora o Tesouro geralmente não contabilize o montante emitido como exigível e não considere este montante como parte da dívida interna. Vocês entenderam o que esse parágrafo quer dizer? As peças de moeda fracionária emitidas pelo Tesouro Nacional também são substitutos de moeda, embora o Tesouro geralmente não contabilize o montante emitido como exigível, como se algo que ele tivesse que pagar para alguém, e não considere esse montante como parte da dívida interna do país. Quando a gente fala dos 9 trilhões atuais de reais de dívida, a dívida pública do Brasil, não estão aí computados, como o Mises muito bem coloca, esse exigível que não é considerado. Essa moeda fiduciária que ele entregou para a gente. Também é irrelevante se o portador de um substituto de moeda tem ou não um direito legalmente estabelecido de convertê-la em moeda. Também é irrelevante se o portador, nós, com nossos R$ 5, R$ 10, tem ou não o direito legalmente estabelecido de convertê-lo em ouro lá no banco. O importante é que o substituto de moeda possa ser trocado por moeda sem demora e sem despesa alguma. Tampouco importa se as leis conferem ou não ao substituto de moeda o caráter de moeda de curso legal. Também pouco importa, aqui vou deixar grifado em amarelo, e eu acho que vai até o próximo item. Eu vou grifar de amarelo. Vou grifar, sublinhar de vermelho. Vou buscar lá embaixo o restante, porque isso aqui é de extrema importância para entendermos tudo que se passa hoje
com moeda, Bitcoin e tudo mais. Vamos lá. Então, pouco importa se as leis conferem ou não aos substitutos de moeda o caráter de moeda de curso legal. Pouco importa se o governo brasileiro diz que o real é a nossa moeda de curso forçado, de curso legal. Pouco importa isso. Se tais títulos são efetivamente utilizados pelas pessoas como substitutos de moeda, e se tem o mesmo poder aquisitivo que a correspondente quantidade de moeda, considerá-los como moeda de curso legal serviria apenas para evitar que as pessoas de má fé recorressem à chicana pelo mero prazer de molestar seus semelhantes? Se, entretanto, tais títulos não são substitutos de moeda e são negociados com um desconto de seu valor nominal, conferir-lhes a quantidade de moeda de curso legal equivale a estabelecer autoritariamente uma limitação dos preços, a fixar um preço máximo para o ouro e para as divisas estrangeiras, e um preço mínimo para os títulos que não são mais substitutos de moeda, mas moeda crédito ou moeda fiat. Nessas circunstâncias, surgem os efeitos descritos pela lei de Grisham, que é aquela lei que você gasta as moedas ruins em detrimento de gastar as moedas boas. Óbvio. Nós vamos entender tudo isso de forma muito interessante. E por que eu disse que isso tem a ver com o momento atual? Por exemplo, com o Bitcoin. Porque a partir do momento em que o Bitcoin for se tornando moeda, as pessoas vão se livrar de reais, de dólares, e não vão gastar os Bitcoins. Até o momento em que ele se consolide como única moeda, por exemplo. Também é irrelevante se o portador de um substituto de moeda, lembra? Substituto de moeda pode ser o quê? Moeda fiat ou certificados de moeda. Tem ou não um direito legalmente estabelecido em converter em moedas? Pouco importa. Lembra que nós não estamos interessados no que vale a lei, nós estamos interessados nas leis catalácticas, nas leis da economia. O importante é que o substituto de moeda possa ser trocado por moeda sem demora e sem despesa alguma. Emitir certificados de moeda é uma atividade que tem custos, concorda? Quando você pega uma moeda, você vai ter que guardar essa moeda e vai ter que emitir um certificado. Tem um papel que não pode ser copiado, um papel que seja realmente um certificado, uma contabilidade para que não se perca todo esse conceito. Então, emitir certificados de moeda é uma atividade que tem custos. As notas bancárias precisam ser impressas, as moedas cunhadas. Um complexo sistema contábil para controlar os depósitos precisa ser implementado ou implantado. As reservas precisam ser guardadas com segurança. Existe o risco de falsificação de cheques e de notas bancárias, certo? Esses todos são os problemas que se vive, correto? Como contrapartida de todas essas despesas, existe apenas a pequena chance de algumas notas bancárias emitidas sejam destruídas. Você emite, alguém rasgue e você fique com o direito dessa pessoa. E a possibilidade ainda mais remota de que alguns depositantes se esqueçam de sacar seus depósitos. Emitir certificados de moeda é um negócio desastroso, se não estiver acompanhado da possibilidade de emitir moeda fiduciária. Nos primórdios da atividade bancária, havia bancos cuja única operação consistia na emissão de certificados de moeda. Mas esses bancos cobravam de seus clientes pelo serviço prestado. Então, cobravam o quê? Cobravam uma taxa para você deixar sua moeda no banco. Correto? Você colocava o ouro lá e eles te cobravam, olha, esse ouro equivale a tantos certificados de moeda em franco suíço. Tá aqui. Só que eu vou te cobrar 10 francos suíços para você guardar esse ouro aqui a cada ano. Então, quer dizer que você tinha que voltar lá e dar certificados. Quando você fosse trocar aquilo em moeda, você não tinha todo aquele ouro que você colocou, porque você estava sendo cobrado a partir daquilo. O que era o lucro empresarial dessas instituições. Horas. Mas esses bancos cobravam pelos seus clientes pelo serviço prestado. De qualquer forma,
A Cataláxia não está interessada nos aspectos essencialmente técnicos dos bancos que não emitem moeda fiduciária. Olha que coisa interessante. De qualquer forma, a Cataláxia não está interessada nos aspectos essencialmente técnicos dos bancos que não emitem moeda fiduciária, porque nesse caso eles estão prestando um serviço empresarial. Nós voltaremos lá para o capítulo 16. O único interesse da Cataláxia por certificados de moeda reside na conexão existente entre a emissão destes e a emissão de moeda fiduciária. Tá? Enquanto a quantidade de certificados de moeda é catalacticamente sem importância, um aumento ou diminuição na quantidade de moeda fiduciária afeta a determinação do poder aquisitivo da moeda, da mesma maneira que o fazem as variações na quantidade de moeda. Horas. Enquanto a quantidade de certificados de moeda é catalacticamente, então não tem erros de português, sem importância, um aumento ou diminuição na quantidade de moeda fiduciária, aquela que o banco está te emprestando que não existe, afeta a determinação do poder aquisitivo da moeda da mesma maneira que o fazem as variações na quantidade de moeda. Daí a importância fundamental de saber se existem ou não limites ao aumento da quantidade de moeda fiduciária. Daí a importância fundamental de saber se existem ou não limites ao aumento da quantidade de moedas. Ora, se nós vamos usar o sistema bancário, o sistema privado, para ver se estão tendendo ao limite do infinito, faz-se moeda, pode-se imprimir moeda, se há problema ou não, porque isso vai nos respaldar nas nossas teses contra o inflacionismo. Se a clientela de um banco compreende todos os membros da economia do mercado, então só existe um banco. O limite à emissão da moeda fiduciária é o mesmo que o estabelecido para o aumento da quantidade de moeda. Se só existe se a clientela de um banco corresponde a todo mundo, então o limite à emissão da moeda fiduciária é o mesmo que o estabelecido para o aumento da quantidade de moeda. Um banco que seja, num país isolado ou no mundo inteiro, a única instituição emitente de moeda fiduciária e cuja clientela compreenda todos os indivíduos e firmas, terá de observar na gestão de seus negócios as duas regras seguintes. Bom, então vamos lá. Então vamos lá. A importância do que nós vamos ler agora. Vou deixar de azul e vou deixar sublinhado de vermelho. Porque o que nós vamos ler agora é: existe um banco cuja clientela compreende todos os membros da economia de mercado. Se nós pararmos para pensar que todo o mercado internacional depende do dólar. E que para que os países se sintam, não, se coloquem em condição de serem confiáveis, eles precisam fazer reservas em dólar e, portanto, precisam entesourar em dólar. Então, existe um banco que está nessa condição até. Chama-se Fed. Pelo menos estavam até agora. Bom, quais são as duas regras que ele precisa observar na gestão de seus negócios? Primeira, evitar qualquer ação que possa despertar suspeitas nos seus clientes, isto é, no público. Se os clientes começarem a perder a confiança, procurarão resgatar as notas bancárias e retirar seus depósitos. Até onde um banco pode aumentar suas emissões de moeda fiduciária sem gerar desconfiança depende dos fatores psicológicos. O que não faz com que os Estados Unidos quebrem? Brasil, China, Uruguai, todo mundo. E lá nos Estados Unidos, com a reserva que temos hoje, gastar esse dinheiro. Se todo mundo fizesse isso, os Estados Unidos estaria quebrado. E, obviamente, que até o limite do momento da quebra, você teria internalizado a riqueza do seu país de volta, em tese. Antes
de que o próximo país que o faça já pegue os preços inflacionados, porque você fez isso primeiro. É óbvio que nós não sabemos, porque existe um banco internacional chamado Bank of International Settlement, que regra essas relações entre bancos centrais, que aqui no final do dia detém essa reserva de dólares no Brasil, o Banco Central do Brasil, da qual a gente não sabe como é a conversação lá dentro, porque um país poderia se tornar mais rico que outros se o fizesse, se gastasse todas as suas reservas de dólar e colocasse uma moeda como o ouro, por exemplo, hoje. Fazer isso enseja em instigar o grande dragão chamado Estados Unidos. Pois bem, qual é a segunda observação que esse Banco Central tem que tomar de cuidado? Não aumentar o montante de moeda fiduciária a um ritmo tal que possa gerar nos clientes a convicção de que o aumento nos preços poderia continuar indefinidamente e cada vez mais rápido. Porque se o público estiver convencido de que assim será, reduzirá seus encaixes, vai parar de guardar, refugiando-se na aquisição de valores reais, o que poderá provocar uma alta desastrosa, aquilo que nós já aprendemos chamado de crack-up boom. Imagina que os Estados Unidos comecem agora a aumentar sua base monetária de forma translocada e comece a vir aqui no Brasil comprar carne, toda a produção, e vai na China e toda a produção. O que vai acontecer? Você também não vai querer guardar dólares. O dólar vai começar a cair de valor. O Banco Central vai ter que jogar dólar no mercado de uma forma tão abrupta que vai ser muito maior do que o real que ele está jogando no mercado. O real vai se supervalorizar e você não vai mais ficar querer comprar dólar, você vai comprar carne. E o mercado interno vai passar a comprar mais carne do que vender para o exterior. Entendeu a brincadeira? Vai ter um afugentamento gigantesco em dólar. Essa catástrofe não pode ocorrer sem que tenha havido, primeiro, o esvaziamento, o esvaecimento da confiança. O público procurará transformar os meios fiduciários em moeda propriamente dita, ou seja, vai trocar o dólar em alguma coisa que seja real para ele, para poder refugiar-se em valores reais, isto é, para comprar indiscriminadamente qualquer mercadoria. Quando isso ocorre, o banco fica insolvente. Se o governo interfere, liberando o banco da obrigação de resgatar suas notas bancárias e honrar os depósitos que nele foram feitos, nas condições pactuadas com o público, a moeda fiduciária transforma-se em moeda crédito ou moeda fiat. Então, a partir do momento, lá no final do acordo de Bretton Woods, Nixon libera o banco da obrigação de resgatar suas notas bancárias e honrar os depósitos nele, as condições pactuadas com o público, ou seja, trocar a moeda por ouro. Na verdade, ele faz isso antes, em 33, se não me engano. No final é porque realmente ele já cria a sensação de que não há nada que seja resgatável em 71. Perdão. Mas o que ele faz? Nas condições pactuadas com o público, a moeda fiduciária, que a gente chamava de moeda fiduciária, aquela nota em que nós tínhamos um tanto de certificados e um tanto de moeda fiduciária, passam-se agora a ser moeda crédito ou moeda fiat. A suspensão do pagamento em espécie muda radicalmente a situação. Já não se trata mais de moeda fiduciária, de certificados de moeda ou de substitutos de moeda. O governo intervém impondo a sua moeda de curso legal. O banco perde sua independência, torna-se um instrumento da política governamental, uma agência subordinada ao Tesouro Nacional. Ou seja, é isso que se faz quando se cria o sistema bancário moderno. Os bancos nada mais são do que agências do Banco Central, que cobram caro da sociedade para sê-lo. A gente vê os donos de bancos extremamente ricos porque eles fazem parte do jogo. Do ponto de vista cataláctico, os problemas mais importantes relativos à emissão de moeda fiduciária
por parte de um banco isolado ou de bancos agindo em concerto, cuja clientela abrange todos os indivíduos? Retratando agora a nossa vida. Não são relativos a que limites devam ter essas emissões. Esses problemas serão analisados no capítulo 20, dedicado às relações entre a quantidade de moeda e a taxa de juros. Então já está dando spoiler aqui. Do ponto de vista cataláctico, os problemas mais importantes relativos à emissão de moeda fiduciária por parte de um banco isolado ou de todos os bancos aqui do Brasil agindo em concerto com o Banco Central, cuja clientela abrange todos os indivíduos, não são relativos a que limites devam ter essas emissões. Esses problemas nós vamos discutir no capítulo 20. Tendo chegado a este ponto da nossa reflexão, temos chegado até aqui, o que devemos fazer agora é examinar o problema da coexistência de vários bancos independentes. E aqui é o ponto-chave, pessoal, que é o ponto maravilhoso. Por quê? Porque aqui é o que Mises vai falar de uma coisa em que a maioria das pessoas se sentiriam aflitas e com medo de uma livre concorrência bancária sem uma regulamentação estatal. Independência significa que cada banco emitente de moeda fiduciária segue o seu próprio curso e não age em concerto com os outros bancos. Coexistência significa que cada banco tem uma clientela limitada, que não abrange todos os membros do sistema do mercado. Para simplificar, suponhamos que nenhum indivíduo ou firma é cliente de mais de um banco. Só para simplificar, faz de conta que cada pessoa é cliente de apenas um banco e não de dois bancos. Nossas conclusões não seriam afetadas se adotássemos a suposição de que existem pessoas que são clientes de mais de um banco e pessoas que não são clientes de qualquer banco. Não ia mudar em nada, só ficaria um pouco mais difícil do nosso raciocínio. A questão a ser colocada não é de procurar saber se existem limites à emissão de moeda fiduciária feita por tais bancos independentes e coexistentes. Pois, se existem limites até mesmo à emissão de moeda fiduciária por parte de um banco único, cuja clientela compreendesse todas as pessoas, é óbvio que também existem limites para uma multiplicidade de bancos independentes e coexistentes. Então, baseado numa construção nem imaginária, baseado numa construção que já diz que não se pode, que existem limites, que foi a primeira e a segunda observação que um banco que tem todos os clientes como seus clientes que usam a moeda, tá certo? Se já existe limite para esses bancos, então existe limite para bancos que agem em concorrência. Tá? Isso é uma construção que é extremamente importante. O que queremos mostrar é que, para tal multiplicidade de bancos independentes e coexistentes, os limites são muito mais rigorosos do que para um banco único com uma clientela ilimitada. Então, o que nós queremos mostrar, e é o que vai ser o item, a leitura do subitem deste item, que seria o free banking, certo? É que para tal multiplicidade de bancos independentes agindo sem o governo tomar conta deles, ai que medo, imagina um sistema onde o banco não tomar conta, isso vai virar o caos. Será? Para tal multiplicidade de bancos independentes e coexistentes, os limites são muito mais rigorosos do que para um banco único com uma clientela ilimitada. Suponhamos que num sistema de mercado existem hoje diversos bancos independentes em funcionamento. Embora anteriormente só se usasse moeda mercadoria, esses bancos introduzam o uso de substitutos de moeda, uma parte dos quais é moeda fiduciária. Então, ele está dizendo aqui na nossa suposição que vão ter vários bancos, Itaú, Bradesco, Taraná, e você coloca o ouro lá e eles emitem a moeda, a moeda mercadoria, o substituto de moeda, o certificado de moeda, para o ouro que você depositou lá,
em várias notinhas que valem 1 grama de ouro. Então você tem um monte de notinhas que vale que dá para você trocar, são certificados de moeda, mas além desses certificados de moeda, esse banco também emite mais algumas moedas, empresta, que não têm lastro em ouro. Cada banco tem uma clientela e tem uma certa quantidade de moeda fiduciária emitida, a qual é mantida como substituto de moeda nos encaixes dos vários clientes. Você levou para casa substitutos de moeda. Algumas são certificados de moeda e outras são moedas fiat. Não tem lastro. Você acha que tem, então você leva para casa e guarda. E todo mundo está usando isso daí. A quantidade total de moeda fiduciária emitida pelos bancos e absorvida pelos encaixes dos seus clientes alterou a estrutura dos preços e poder aquisitivo da unidade monetária. Lembra quando você aumenta a quantidade de moeda, tem mais moeda em circulação, elas vão comprar menos, porque a riqueza real é a mesma. Mas esses efeitos já foram consumados. E no momento, o mercado já não sofre mais os efeitos da expansão de crédito efetuada no passado, dessas moedas fiduciárias que entraram. Suponhamos agora que um dos aludidos bancos resolve emitir uma quantidade adicional de moeda fiduciária, sozinho, enquanto os outros bancos não adotam este procedimento. E aqui eu peço uma super atenção. Uma super atenção, porque isso aqui é por que existe um banco internacional de depósitos, ou pelo menos assim é chamado, mas que é um banco internacional de regrar quando os Estados Unidos aumentam a sua base monetária, o resto tem que aumentar também. Ou pelo menos a grande maioria. Os clientes do banco expansionista, sejam eles clientes antigos ou novos clientes angariados em decorrência da expansão, recebem créditos adicionais, expandem suas atividades comerciais, estão investindo e se apresentam no mercado demandando uma quantidade adicional de bens e serviços, o que provoca um aumento de preços. Ou seja, os clientes desse banco expansionista se tornam mais ricos que os outros. E alguns vão migrar para ele, porque ele está dando crédito, que torna a pessoa mais rica. Então recebem créditos adicionais, expandem suas atividades comerciais e apresentam-se no mercado comprando Porsches e tudo mais, e jatinhos financiados pelo banco, o que provoca um aumento de preços. Aqueles que são clientes do banco expansionista não estão em condições de arcar com estes novos preços. Então, aqueles que não são clientes do banco expansionista não estão em condições de arcar com estes novos preços. São forçados a restringir suas compras. Então, como resultado, aquele que não pegou dinheiro emprestado e viu tudo aumentando de preço tem que restringir suas compras. Assim sendo, processa-se no mercado uma transferência de bens dos não clientes para os clientes do banco expansionista. Como resultado, você ia comprar um carro novo, mas agora o carro novo subiu de preço, você não pode. Mas aquele que pegou dinheiro emprestado do banco expansionista pode. Então, aquele carro que seria seu agora é dele. Os clientes compram dos não clientes mais do que vendem. Então, os clientes que estão com dinheiro emprestado compram dos não clientes, daqueles que estão lá no comércio e não pegaram dinheiro emprestado, que estão vendendo. Tem mais a pagar do que a receber. Então, os clientes compram dos não clientes mais do que vendem. Tem mais a pagar do que a receber. Prestem atenção. Os clientes que pegaram dinheiro emprestado compram mais. Só eles podem comprar porque ficou mais caro. Então, eles têm mais a pagar do que a receber. Mas os substitutos de moeda emitidos pelo banco expansionista não são adequados para o pagamento aos não clientes, uma vez que estes não lhes atribuem a características de substitutos de moeda. Mas os substitutos de moeda emitidos pelo banco expansionista não são adequados para os pagamentos aos não clientes. Você chegou lá com a moeda Fiat do Banco Bradesco, que aumentou a sua base enquanto ninguém mais aumentou.
Esses caras estão comprando com esses papéis escrito Bradesco. Quando você é cliente do banco não expansionista e levou lá as notas do Bradesco, o que que acontece? Porque você vai trocar no Itaú, o Itaú vai mandar lá para o Bradesco para trazer o ouro para cá. Para poder efetuar os pagamentos devidos aos não clientes, os clientes precisam antes trocar por moeda os substitutos de moeda emitidos pelo seu próprio banco, o banco expansionista. Então, entregou o substituto, mas ó, no dia tal você vai lá e me traz aqui a moeda. E aí, o cliente do banco expansionista vai lá buscar a moeda. O banco expansionista tem de resgatar suas notas bancárias e honrar seus depósitos. Suas reservas, estamos supondo que apenas uma parte dos substitutos de moeda emitidos tinham o caráter de moeda fiduciária. Diminui, então, suas reservas. Então, estamos supondo que apenas uma parte dos substitutos de moeda emitidos tinham caráter de moeda fiduciária. Outras eram o quê? Certificados de moeda. Então, as reservas diminuem. Aproxima-se o momento em que o banco, depois de exaurir suas reservas monetárias, o ouro que estava nele, não terá mais condições de resgatar os substitutos de moeda em circulação, porque agora os substitutos de moeda todos em circulação já não tem mais moeda no banco. São todas moedas fiduciárias. Para evitar a insolvência, precisará retomar o mais rápido possível uma política de fortalecimento de suas reservas monetárias. Terá de renunciar aos seus métodos expansionistas, pedir juros mais altos, pagar juros mais altos para quem está emprestando, portanto, para que as pessoas levem seu ouro para lá, para que isso possa girar. Então, eles vão ter um problema muito maior, tá certo? Tudo isso aqui, pessoal, vai nos ajudar muito, muito, muito a entender todo o conceito monetário, o conceito de moeda fiat, o conceito da qual Jesus Huerta de Soto é contra a moeda fiduciária e que quem vem para resolver é o Bitcoin. Essa reação do mercado a uma expansão de crédito efetuada por um banco com uma clientela limitada foi brilhantemente descrita pela escola monetária, Currency School. Foi maravilhosamente, que é um elogio para a escola de Chicago, pessoal. É raro, mas acontece. O caso particular retratado pela escola monetária referia-se a uma coexistência da expansão de crédito efetuada por um banco central privilegiado ou por todos os bancos de um país e a política não expansionista adotada pelos bancos de outro país. Então, na verdade, o elogio foi muito bem feito. O problema é o que esse pessoal de Chicago fez, pela razão que o fez. Como assim, Rodrigo? A razão é: não pode o Banco Central americano e o sistema todo bancário americano emitir moedas fiduciárias ao seu bel prazer, sem que todos os outros países também aumentem sua base monetária. Nossa demonstração abrange o caso mais geral da coexistência de uma multiplicidade de bancos com clientelas diferentes, bem como o caso ainda mais geral da existência de um banco com uma clientela limitada num sistema em que as demais pessoas não operam com bancos, nem consideram quaisquer créditos como substitutos de moeda. Então, nossa demonstração abrange o caso mais geral da coexistência de uma multiplicidade de bancos com clientelas diferentes, bem como o caso ainda mais geral da existência de um banco com uma clientela limitada num sistema em que as demais pessoas não operam com bancos, nem consideram quaisquer créditos como substitutos de moeda. Pouco importa, evidentemente, se supusermos que os clientes de um banco vivem bastante separados dos clientes de outro banco ou se vivem lado a lado. São meras diferenças circunstanciais
que não afetam a essência do problema cataláctico em questão. Um banco nunca pode emitir mais substitutos de moeda do que seus clientes estão dispostos a manter com encaixe. Definição. Isso se chama definição. E como tal, vai um vermelho e vai um sublinhado. Um banco nunca pode emitir mais substitutos de moeda do que os seus clientes estão dispostos a manter como encaixe. Um cliente do banco nunca pode manter em substitutos de moeda uma parcela do seu encaixe total. Um cliente do banco nunca pode manter em substitutos de moeda uma parcela do seu encaixe total maior do que a que corresponde à proporção do seu movimento comercial com outros clientes do mesmo banco em relação ao seu movimento comercial total. Amarelo para cima. Um cliente do banco nunca pode manter em substitutos de moeda uma parcela do seu encaixe total maior do que a que corresponde a uma proporção do seu movimento comercial, do seu capital de giro, com outros clientes do mesmo banco, em relação ao seu movimento comercial total. Por questões de sua própria conveniência, os clientes se manterão geralmente abaixo dessa proporção máxima, daquilo que ele tem para fazer seus pagamentos, essa, essa quantidade de encaixe do que vai fazer seus pagamentos, e do que ele vai ter do que ele tem para receber. Assim sendo, a emissão da moeda fiduciária fica limitada. Podemos admitir que todos estejam dispostos a aceitar em suas transações notas bancárias emitidas por qualquer banco ou cheques sacados contra qualquer banco. Um cheque é um saque contra qualquer banco. Ó, vai lá e pega da minha conta tanto em dinheiro. Para isso que eu emito um cheque. Mas todos depositarão rapidamente no seu próprio banco não só os cheques, como também as notas bancárias dos outros bancos, com os quais não operam como clientes. Na sequência da operação, o seu banco procederá ao ajuste de contas com o banco emissor. Assim, o processo descrito acima se põe em marcha. Muita tolice tem sido escrita em relação à obstinada predileção do público por notas bancárias emitidas por bancos duvidosos. Muita tolice tem sido escrita em relação para a obstinada predileção do público, a vontade do público por notas bancárias emitidas por bancos duvidosos, ou seja, moeda fiduciária de bancos que estão emitindo muito. Na verdade, exceção feita a pequenos grupos de homens de negócios que foram capazes de distinguir entre bons e maus bancos, o público sempre olhou as notas bancárias com desconfiança. Foram as cartas patentes que os governos concederam a determinados bancos privilegiados que aos poucos eliminaram essa desconfiança. E aí é que está os amigos do rei. O argumento muito usado de que as notas bancárias de menor valor acabam nas mãos de pessoas pobres e ignorantes, que não têm como distinguir entre as notas boas e más, não pode ser levado a sério. Quanto mais pobre o recebedor de uma nota bancária e menos familiarizado com a prática bancária, mais rapidamente gastará a nota recebida e mais rapidamente retornará, via comércio varejista ou atacadista, ao banco emissor, ou chegará para as mãos de pessoas que estejam habituadas com as práticas bancárias. Ora, título do banco, quem não conhece quer se livrar dela. Vai ao comércio. É muito fácil para um banco aumentar o número de pessoas que estão dispostas a aceitar empréstimos concedidos por meio de uma expansão de créditos e pagos com substitutos de moeda.
Mas é muito difícil para qualquer banco aumentar sua clientela. Isto é, o número de pessoas que estão dispostas a considerar estes créditos como substitutos de moeda e mantê-los em seus encaixes. Aumentar a clientela é um processo tão lento e trabalhoso como conseguir ter uma boa reputação comercial. Item 7 do capítulo Os Preços. Por outro lado, um banco pode perder sua clientela muito rapidamente. Se quiser preservá-la, não pode permitir jamais que exista qualquer dúvida quanto à sua capacidade e disposição de cumprir rigorosamente todas as suas obrigações segundo os termos contratados. Deverá, por isso, manter reservas suficientemente grandes para resgatar todas as notas bancárias que lhe forem apresentadas por um portador. Portanto, nenhum banco pode contentar-se em apenas emitir moeda fiduciária. Deverá manter reservas em relação aos substitutos de moeda emitidos, combinando desta forma a emissão de moeda fiduciária e certificados de moeda. A gente nunca sabe qual dos papéis é uma coisa ou outra. O que ele tem, na verdade, é que é uma proporção entre moeda fiduciária e os certificados de moeda. Hoje, Basileia 3, acredito que seja de 30%. Posso estar falando bobagem, certo? Certo? Vou ver se eu consigo, inclusive. Não, depois eu vejo se eu vou acabar. Perdão, coloquei coisa errada aqui. Coloquei coisa errada aqui. Me perdoa. Coloquei sobretaxa. Foi um erro grave acreditar que a função da reserva é proporcionar os meios para resgatar as notas bancárias cujos portadores não têm mais confiança no banco. A confiança depositada num banco e nos substitutos de moeda que ele emite é algo indivisível. Ou está presente em todos os seus clientes, ou se desfaz inteiramente. Se alguns clientes perdem a confiança, os outros também perdem. Caraca! Nenhum banco, ao emitir moeda fiduciária e conceder crédito circulante, pode cumprir as obrigações que assumiu ao emitir substitutos de moeda. Se todos os seus clientes perderam a confiança e quiserem resgatar as suas notas bancárias e sacar seus depósitos. Nenhum banco é solvente. Nenhum banco é solvente. Esta é a característica essencial ou a fragilidade essencial de um banco que emite moeda fiduciária e que concede crédito circulante. Nenhuma política de reservas, nem exigências legais de reservas mínimas pode evitar esse risco. Tanto que se a gente fizer propaganda disso que eu estou falando agora, a gente vai preso. Crime contra a economia popular, que na verdade nada mais é do que falar a verdade. O máximo que uma reserva pode fazer é retirar do mercado um excedente de moeda fiduciária emitido. Se o banco emitir mais notas bancárias do que seus clientes podem empregar nas suas transações com outros clientes, terá forçosamente de resgatar esse excesso. As leis que obrigam os bancos a manterem reservas numa determinada proporção em relação à quantidade total de depósitos e de notas bancárias emitidas são eficazes apenas para limitar o aumento da quantidade de moeda fiduciária e do crédito circulante. São inúteis na medida em que visem a garantir, na eventualidade de uma perda de confiança, o imediato resgate das notas bancárias e a imediata devolução das importâncias depositadas. Lerei de novo para ver se vocês captam antes da minha explicação. As leis que os governos colocam e obrigam os bancos a manterem reservas numa determinada proporção, e não em 100%, a quantidade total de depósitos e de notas bancárias emitidas
são eficazes apenas para limitar o aumento da quantidade de moeda fiduciária e de crédito circulante. Então, o Banco Central sabe que os bancos fazem isso e criam dinheiro do nada, mas numa determinada proporção. Quando eles querem aumentar a quantidade de dinheiro, eles emitem créditos que esses bancos compram justamente para reemprestar e aumentar essa quantidade em valor absoluto. São inúteis, então, na medida em que visam garantir a eventualidade de perda de confiança. Ou seja, não tem nada a ver com a gente falar assim, nossa, o Banco Bradesco, por conta de Basileia 3, tá, ó, garantido. Não. Basta com que as pessoas percam sua confiança no banco. A escola bancária, Banking School, então não a escola de Chicago, mas a Banking School, aqui vai ter até um, escola bancária, Banking School, a escola bancária se opunha, era contra, ia contra a escola monetária, ver capítulo 11, nota 5, na controvérsia quanto às leis a que deveria ser submetido o Banco da Inglaterra, do século XIX, e que seriam a base do sistema monetário inglês. Baseada nos escritos de Adam Smith, a escola bancária defendia aquilo que se tornou conhecido como o princípio de Fullerton. Segundo esse princípio, enquanto um banco garantisse a conversibilidade de suas notas bancárias em espécie, ou para o que deveria manter reservas adequadas, seria impossível haver um excesso de emissão de notas bancárias. A escola bancária argumentava que, nessas condições, a emissão de notas bancárias seria útil à atividade comercial, não aumentaria os preços, e a quantidade emitida seria automaticamente limitada pelas necessidades do comércio e não pelo desejo do banco emissor. Para maiores detalhes, ver Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit. Tá certo? Vou deixar isso aqui grifado, tudo, para que vocês também mantenham essa leitura na cabeça. Ok? A escola bancária, ao lidar com esses problemas, falhou lamentavelmente. Foi confundida pela ideia falsa, segundo a qual as próprias necessidades do comércio limitavam rigidamente a quantidade máxima de notas bancárias que um banco poderia emitir. Foi o que nós lemos na nota. Não chegou a perceber que a demanda de crédito por parte do público é função das facilidades que os bancos estão dispostos a conceder nas suas operações de empréstimos. E que os bancos que não se preocupam com sua própria solvência têm possibilidade de expandir o crédito circulante, baixando a taxa de juros a níveis inferiores ao do mercado. Epa, 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 José, olha o Banco Central aprendendo olha o Lula aprendendo aí, gente. Olha o pessoal monetarista aprendendo aí, gente. Não é verdade que o máximo que um banco pode emprestar, se limitar seus empréstimos a descontos de duplicatas resultantes da compra e venda de matérias-primas e produtos semiacabados, seja uma quantidade determinada exclusivamente pela atividade comercial que independe da política adotada pelo banco. Ó, importante de se entender, para ficar mais fácil de entender o que nós estamos dizendo. Ou seja, a Banking School diz o seguinte, olha, pode descontar duplicata tanto que se queira, porque elas estão sendo feitas com base em compra e venda no comércio, a geração de riqueza. Esta quantidade se amplia ou se contrai na medida em que diminui ou aumenta a taxa de desconto. Diminuir a taxa de juros equivale a aumentar aqueles empréstimos que são equivocadamente consideradas como uma necessidade normal e legítima da atividade comercial. Quanto mais barato o desconto de duplicata, mais você desconta. Agora, se a taxa de juros é muito alta para se descontar a duplicata, você não vai fazer isso porque não é legítimo. Você vai estar influenciando na atividade comercial em si mesma, no retorno do empresário. A escola monetária deu uma explicação bastante correta para as crises recorrentes que perturbavam a vida econômica inglesa nos anos 30 e 40 do século XIX. Não confundir com anos 30 e 40, de 1930 e 1940, de 1920 até 1929.
Século XIX vai de 1801 a 1900. Eles se lembram disso, pelo menos, correto? O Banco da Inglaterra e outros bancos ingleses expandiam o crédito, enquanto nos países com os quais a Inglaterra comerciava não havia expansão do crédito, ou pelo menos não na mesma intensidade. A consequência inevitável desse estado de coisas foi uma drenagem de recursos para o exterior. Aqui importa muito vocês entenderem. Eu acho que eu vou ter que grifar tudo aqui de uma outra cor, porque aqui vai fazer com que vocês entendam quando o Rodrigo insiste em que balança comercial no PIB, X menos Y, exportações menos importações, deve ser olhada de forma diferente. Vamos ler novamente? A escola monetária deu uma explicação bastante correta para as crises recorrentes que perturbavam a vida econômica inglesa nos anos 30 e 40 do século XIX. O Banco da Inglaterra e outros bancos ingleses expandiam o crédito, enquanto nos países com os quais a Inglaterra comerciava, não havia expansão do crédito, ou pelo menos não na mesma intensidade. Precisamos entender isso quando a gente vê que a Inglaterra se opõe muito à escravidão no Brasil por conta do comércio, que vai terminar em 1888. Nós estamos falando de 1830 e 1840, Inglaterra bombando, imprimindo dinheiro. Esse dinheiro pagava coisas que saíam do Brasil, mas o Brasil tinha dinheiro para fazer comércio com elas em muito maior quantidade, porque o Brasil não estava aumentando sua base monetária. Por exemplo, a consequência inevitável desse estado de coisas foi a drenagem de recursos para o exterior. Todos os esforços da escola bancária para refutar essas teorias foram inúteis. Infelizmente, a escola monetária equivocou-se em dois pontos. Em primeiro lugar, não chegou a perceber que o remédio que propunha, qual seja a proibição legal da emissão de notas bancárias em valor superior às reservas metálicas, não era a única solução para o problema. Jamais lhe ocorreu a ideia de que a atividade bancária poderia funcionar sob o regime de livre iniciativa. Vou fazer em verde grifado, ok? Segundo, seu segundo equívoco foi não ter percebido que depósitos em contas correntes sujeitos a cheque são substitutos de moeda e, na medida em que excedam as reservas, são moedas fiduciárias. Consequentemente, é um veículo de expansão do crédito, do mesmo modo que as notas bancárias. Imagina que eu amanhã pego o cheque, todo mundo fala, pô, Rodrigo, o cheque do Rodrigo é quente, e eu vou lá e emito um monte de cheque de R$ 100. Por R$ 100 hoje, vale R$ 50. Eu vou pagar uma conta, pago com R$ 50, aí ele me dá um troquinho e fica com R$ 50. E ao invés dele ir no banco depositar, esses R$ 50 que eu tenho de saldo lá no banco, e foi moeda fiduciária a partir do momento que eu tinha de crédito para dar esse cheque, ou foi liberado para outras pessoas, eu começo a emitir esses cheques e as pessoas não trocam esse cheque no banco. Faz pagamento para o outro de R$ 50 e vai tocando. E eu emito 1 milhão de cheques antes deles voltarem para o banco. Ou seja, eu fiz um crescimento de base monetária em Araçatuba, um distúrbio de R$ 50 milhões. É óbvio que isso não ia acontecer, porque imagina você no comércio, um cheque meu de 50. Tem mais alguém que te paga com o meu cheque de 50. Tem mais alguém que paga com o meu cheque de 50. E tem hora que você se vê no caixa somente com cheques de 50 mil. E você vai ao caixa trocar. Você e mais um monte de gente, porque você precisa dar troco. E chegando lá, não tem todo esse montante de R$ 50 milhões. O único mérito da escola bancária foi reconhecer que depósitos em conta corrente são substitutos de moeda, tanto quanto notas bancárias. No mais, a escola bancária equivocou-se em tudo. Guiou-se pela contraditória ideia da neutralidade da moeda, que era o problema da escola clássica de Adam Smith. Tentou refutar a teoria quantitativa da moeda, equivocando-se, invocando um Deus ex machina, que nós já explicamos, o tão falado entesouramento. Então, o problema está no entesouramento. E interpretou equivocadamente os problemas relativos à taxa de juros.
É importante assinalar que a implantação de restrições legais à emissão de moeda fiduciária deve a sua existência ao fato de que os governos concediam privilégios especiais a um ou alguns bancos. É importante assinalar que a implantação de restrições legais à emissão de moeda fiduciária deve a sua existência ao fato de que os governos concediam privilégios especiais a um ou a alguns bancos, impedindo, portanto, a livre evolução da atividade bancária. Se os governos não tivessem interferido em favor de certos bancos, se não tivessem liberado alguns da obrigação que pesa sobre todos os indivíduos e firmas numa economia de mercado, a obrigação de cumprir seus compromissos estabelecidos em contrato, não teria havido nenhum problema na atividade bancária. Se os governos não tivessem interferido em favor de certos bancos, se não tivessem liberado alguns da obrigação que pesa sobre todos os indivíduos e todas as empresas, numa economia de mercado, qual que é? A obrigação de pagar o que deve. Não teria havido nenhum problema na atividade bancária. Os limites naturais à expansão de crédito teriam sido suficientes. A preocupação com sua própria solvência teria obrigado todos os bancos a serem cautelosos ao emitir moeda fiduciária. Os bancos que não observassem essas regras básicas iriam à bancarrota e o público, sentindo o problema na própria pele, tornar-se-ia duplamente desconfiado e receoso. Estava resolvido o problema. As atitudes dos governos europeus em relação à atividade bancária sempre foram falsas e hipócritas. A suposta preocupação com o bem-estar da nação, com o público em geral e com o povo pobre e ignorante em particular, nunca foi mais do que um pretexto, um subterfúgio. Então, Mises já está dando na cara dos bancos centrais. O que, na realidade, os governos desejavam era inflação e expansão de crédito. Aqueles americanos que por duas vezes conseguiram evitar a criação de um banco central antes de 1913 tinham consciência do perigo desse tipo de instituição. É pena que não tivessem chegado a perceber que o mal contra o qual lutavam estava presente em qualquer que fosse a intervenção na atividade bancária. Hoje em dia, mesmo os mais fanáticos defensores da intervenção do Estado não podem negar que os males da atividade bancária seriam mínimos quando comparados com os desastrosos efeitos das gigantescas inflações produzidas por bancos privilegiados e controlados pelo governo. Qualquer imbecil saberia que o banco quebrasse, um banco quebrando seria menos prejudicial para toda a economia do que foi feito desde 1994 com a criação do Plano Real, que foi um roubo dado pelo Estado, um direito de roubar tudo de novo, que foi roubado lá no MIRES, tudo de novo como fomos roubados. E cada vez vai ficando pior de se manter esse roubo. A afirmação de que os governos interfeririam na atividade bancária a fim de restringir a emissão de moeda fiduciária e de evitar a expansão do crédito é pura ficção. O pensamento predominante nos governos, ao contrário, era inteiramente favorável para a inflação e para a expansão creditícia. As autoridades concederam privilégios aos bancos porque queriam suprimir os limites que o mercado livre inevitavelmente estabelece à expansão do crédito, ou porque desejavam aumentar a arrecadação do Tesouro Nacional. Ou ambos, como ocorreram na maioria dos casos. Estavam convencidas de que a moeda fiduciária é um meio eficiente de diminuir as taxas de juros e estimularam os bancos a expandir o crédito, certas de que, assim, beneficiaria tanto a atividade econômica como a arrecadação do Tesouro.
mais impostos. Aumenta a atividade econômica, mais impostos. Somente quando os indesejáveis efeitos da expansão do crédito se tornaram mais visíveis, foram promulgadas leis para restringir a emissão de notas bancárias e, às vezes, também os depósitos em conta corrente, que não fossem respaldadas por reservas em espécie. Jamais chegou a ser seriamente considerada a possibilidade de se permitir o livre funcionamento da atividade bancária, precisamente porque teria sido por demais eficazes na limitação à expansão creditícia. Isto porque os dirigentes, os intelectuais e o público em geral eram unânimes em acreditar que a atividade comercial tem um legítimo direito a uma quantidade de crédito circulante normal e necessária, e que essa quantidade não poderia ser alcançada sob a égide da livre atividade bancária. A noção de que a expansão creditícia normal é absurda, a noção de uma expansão creditícia normal é absurda. A emissão de moeda fiduciária adicional, qualquer que seja a quantidade, provoca sempre aquelas mudanças na estrutura de preço cuja descrição é o objeto de estudo da teoria do ciclo econômico. É claro que se a quantidade adicional não é grande, também não serão os seus inevitáveis efeitos. Muitos governos só consideravam a emissão de moeda fiduciária de um ponto de vista fiscal. Para eles, a função principal dos bancos seria emprestar dinheiro ao tesouro. Os substitutos de moeda eram vistos com simpatia, porque abriam um caminho para o papel moeda emitido pelo governo. A nota bancária conversível era apenas o primeiro passo para a nota bancária não conversível. Com o avanço da estatolatria e do intervencionismo econômico, as ideias passaram a ter uma aceitação geral e ninguém mais as questionou. Nenhum governo hoje se dispõe a examinar a possibilidade de liberar a atividade bancária, porque nenhum governo está disposto a renunciar àquilo que considera como fonte de recursos de fácil manejo, dinheiro fácil, ou pelo menos um dinheiro que não está restrito ou ao aumento de tributos, que é um problema, tributos no sentido de a pessoa sentir quanto ela está pagando, se ela ganha 100, está pagando 99, ou ela não está disposta, ela não consegue pegar dinheiro emprestado no mercado com juros mais altos. Só existe, então, uma maneira para ela de se financiar, das três. O que hoje é denominado de preocupações financeiras para o caso de uma guerra é meramente a possibilidade de dispor, por meio de bancos privilegiados e controlados pelo governo, de todo o dinheiro que uma nação possa precisar para suas aventuras bélicas. Um inflacionismo radical, embora não admitido explicitamente, é a característica essencial da ideologia econômica de nossa época. Tudo isso deveria ser grifado de amarelo, porque é o que o Trump vai tentar fazer agora. O medo dele dos BRICS criar uma moeda para fazer suas transações correntes é justamente porque aí acontece de que se a sua expansão monetária para fazer guerra não afeta os outros. Ele vai ter que declarar guerra ao Panamá, porque ele acha que o Panamá é dele. Ao Brasil, porque a Amazônia também deve ser dele. E assim sucessivamente. Mesmo na época em que o liberalismo desfrutava o seu maior prestígio e os governos eram mais desejosos de manter a paz e o bem-estar do que fomentar a guerra, a morte, a destruição e a miséria, a opinião pública nutria preconceitos em relação à atividade bancária. Até hoje, você fala com qualquer pessoa, olha, o Banco Central não vai mais intervir no sistema bancário. Agora cada banco faz o que quiser, pode até emitir as suas moedas fiduciárias tanto quanto queira, exceção feita aos países anglo-saxões. A opinião pública estava convencida de que uma das principais tarefas de um bom governo era de baixar a taxa de juros e de que a expansão do crédito era o meio apropriado para atingir esse objetivo. A Inglaterra não vinha cometendo esses erros.
Olha que coisa importante. Até que horas? A Inglaterra não vinha cometendo esses erros até quando? Quando, em 1844, reformou a sua legislação bancária. Mas os dois equívocos da escola monetária viciaram essa famosa lei. Por um lado, foi preservado o sistema de intervenção do governo na atividade bancária. Por outro, foram estabelecidos limites apenas à emissão de notas bancárias não cobertas por reservas em espécie. A moeda fiduciária foi evitada apenas quando sob a forma de notas bancárias. Podia florescer sob a nova forma de depósitos em conta corrente. Vamos só ver a nota de rodapé. A lei referida é o British Bank Charter Act, o ato charter do Banco Britânico, conhecida como Peel's Act, em homenagem ao seu patrocinador e líder político da escola monetária, que foi o primeiro Lord of the Treasury, primeiro Lord do Tesouro e primeiro-ministro da Inglaterra, Sir Robert Peel, de 1788 a 1850. Então, no final do seu mandato, 10 anos antes. Levando a ideia implícita na teoria da escola monetária às suas últimas consequências lógicas. Alguém poderia sugerir que todos os bancos fossem forçados, por lei, a manter uma reserva de 100% do total de substitutos de moeda, notas bancárias e depósito à vista. Esse é o núcleo central em que se baseia o plano denominado de plano de 100% de recursos obrigatórios do professor Irving Fisher. Mas o professor Fischer também propunha, no seu plano, a adoção de um número índice padrão. Já foi assinalado anteriormente, porque tal programa é ilusório e equivale a conceder plenos poderes ao governo para manipular o poder aquisitivo, segundo os apetites de grupos de pressão poderosos. Mas mesmo se o plano de reserva de 100% tivesse sido adotado com base no autêntico padrão ouro, não teria eliminado inteiramente os inconvenientes inerentes a qualquer intervenção do governo na atividade bancária. Para impedir qualquer nova expansão de crédito, basta submeter a atividade bancária às regras gerais das leis civis e comerciais que compelem a todos os indivíduos e firmas a cumprirem suas obrigações nos estritos termos em que foram pactuadas as leis dos contratos. Se os bancos permanecerem como estabelecimentos privilegiados, sujeitos a disposições legislativas especiais, continuarão sendo um instrumento que o governo pode utilizar para objetivos fiscais. Enquanto for assim, qualquer restrição quanto à emissão de moeda fiduciária depende das boas intenções do governo e do parlamento. Um limite poderá ser estabelecido em períodos considerados como normais. Será suprimido sempre que o governo entender tratar-se de uma emergência e assim justificar o recurso a medidas extraordinárias, como no caso da pandemia. Se um governo e um partido político que lhe dá sustentação quiserem aumentar as despesas sem aumentar os impostos, para não comprometer a sua popularidade, não hesitarão em qualificar de emergência a situação correspondente. Os políticos, para financiar projetos pelos quais os contribuintes não estão dispostos a pagar maiores impostos, recorrem à impressão de papel moeda e à subserviência dos banqueiros que desejam servir as autoridades que regulamentam a atividade bancária. Eu li esse livro 5 anos, terminei de estudar esse livro 5 anos antes da pandemia, 6, na verdade, do que o Paulo Guedes fez. Então a gente já sabia, a gente já condenava o que o Paulo Guedes estava fazendo. E o resultado vem hoje. Falar que é somente culpa do governo Lula e das besteiras que ele faz, óbvio que ele está apagando incêndio com querosene. Como ele não tem mais margem para fazer as suas loucuras, porque o dinheiro gasto foi antecipado pelo aumento de base monetária do Paulo Guedes, ele tem que fazer alguma coisa. Então, como não tem mais margem, ele destrói o regime fiscal, onde tudo vai degringolar. Só será possível evitar os perigos inerentes da expansão de crédito
dando-se a liberdade à atividade bancária. Ou seja, nós só vamos conseguir nos libertar do governo, roubando o nosso poder, se nós dermos liberdade à atividade bancária. É verdade que assim não se evitaria uma lenta expansão de crédito, mantida dentro de limites bastante estreitos, por parte dos bancos que fossem cautelosos e que mantivessem o público informado acerca da situação financeira. Óbvio que existiria aumento de base monetária, mas de forma transparente, porque qualquer falta de transparência de um dos bancos, os outros próprios bancos começariam a mostrar tais faltas de transparência que resultaria numa fuga de recursos desse banco. E, obviamente, o último a sair, ou muita gente pegaria até empréstimos nesse banco. Em contrapartida, se a atividade bancária fosse livre, a expansão creditícia, com todas as suas inevitáveis consequências, não se teria tornado uma característica permanente, que muitos qualificam de normal do sistema econômico. Ou seja, esses aumentos de base monetária não seriam grandes. Somente a atividade bancária livre poderia evitar as crises e as depressões econômicas do mercado. A solução, então, está posta à mesa. Examinando a história dos últimos 2 séculos, não se pode deixar de reconhecer que os erros cometidos pelo liberalismo no tratamento dos problemas da atividade bancária representaram um golpe mortal na economia de mercado. Mortal. Não era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer, na verdade, era só colocar o sublinhado, tirar o sobretaxado, porque isso é demasiadamente importante. Nós mesmos fomos os culpados. Não havia nenhuma razão para abandonar o princípio da livre iniciativa na atividade bancária. Não existia o porquê. A maioria dos políticos liberais simplesmente capitulou diante da hostilidade popular em relação a empréstimos e pagamentos de juros. Horas. O que acontecia era justamente que os contratos de longo prazo poderiam ter juros móveis, tanto para quem pega quanto para quem toma, e, portanto, readequava todos esses substitutos de moeda, e isso se tornava algo que a opinião pública exigia dos políticos que isso fosse regulamentado. Não chegaram a perceber que a taxa de juros é um fenômeno de mercado e que, portanto, não pode ser manipulada ad libitum, na sua própria vontade, pelo governo ou por uma instituição qualquer. Pelo amor de Deus! Acreditaram na lenda segundo a qual é benéfico diminuir a taxa de juros e no fato de que a expansão do crédito é o melhor meio de obter dinheiro barato. Nada prejudicou mais a causa do liberalismo do que a repetição quase regular de surtos febris de crescimento e de dramáticos colapsos dos mercados artificialmente criados, seguidos por períodos de estagnação e declínios prolongados. A opinião pública acabou convencendo-se de que tais ocorrências são inevitáveis numa economia de mercado livre, se isso era justificado por nós mesmos liberais. As pessoas não compreenderam que aquilo do que se queixavam era a consequência inevitável de políticas que visavam reduzir a taxa de juros por meio de uma expansão creditícia. É por isso que não dá para justificar a existência de um Roberto Campos Neto, pessoal. É por isso que você me vê criticando o Roberto Campos Neto e todos aqueles que o elogiam. Vai restar quem? Eu, De Soto, Mises, Hayek. Porque os austríacos brasileiros já foram todos pelo ralo. Obstinadamente, não só mantiveram essas políticas, como ainda tentaram combater suas indesejáveis consequências, aumentando cada vez mais a interferência governamental. Qual a solução, então, do que o Verdinho está nos propondo? Diminuir sempre as questões governamentais. Acabe com o Banco Central. Acabe. Ponto.
Essa é a palavra-chave. Quando Ron Paul, nos Estados Unidos, escreve End the Fed, a maioria das pessoas dizem, as pessoas austríacas, não é uma questão de libertarianismo, é uma questão monetária efetiva. Quando nós dizemos acabe com o Banco Central, nós não dizemos isso por despeito. Nós dizemos isso porque essa é a única maneira de parar, de permitir que das três situações que nós conversamos, o aumento da base monetária esteja na mão do governo. Isso daqui foi o que o Milei fez, proibindo de se imprimir mais dinheiro, de se aumentar base monetária. Então, Milei tem que ou pegar dinheiro emprestado, que vai ser coberto apenas por tributos pagos pela população, ou não tem que pegar dinheiro emprestado e se virar nos 30 dentro do regime fiscal. Vocês estão entendendo o que é a política econômica austríaca? Se sim, bata a palma do seu lado. E só vote em 2026 ou em qualquer eleição em quem defender as políticas do Milei. Tá ok? Abraço a todos. Até a próxima aula.